Oi, pessoal. Quero te fazer uma pergunta. Você já se pegou querendo largar um relacionamento ou então se sente cobrando demais alguma coisa sem saber exatamente por quê? Pode ser vínculo com um namorado, com um noivo, com uma esposa, com um pai, com mãe, com filho, com um irmão, com um amigo. Existe uma regrinha basiquíssima de constelações sistêmicas que veio lá dos rituais de tribos milenares lá da África, que fala sobre convívio em comunidade. E essa lei muito básica que pode te ajudar um monte se você tem algum sentimento assim com relação a alguém importante na sua vida, que é saber, refletir e pensar sobre dar e receber. O equilíbrio entre essas duas faces dos relacionamentos é uma das coisas que mais faz com que as pessoas ou estejam juntas, ou se separem, ou cobrem demais, ou queiram ir embora por se sentirem devendo ou muito em crédito com relação a alguma coisa. Então, se você identifica nas suas relações, primeiro para pensar em alguma relação aí problemática da tua vida, onde você se sinta dessa maneira, quem nessa relação está dando ou recebendo muito além da conta. Porque é claro que essa medida ela é intuitiva entre as pessoas. E quando a gente tem um bom equilíbrio do que quer que esteja em jogo nessa relação, seja afeto, dinheiro, uma relação comercial, uma relação, quando a gente está falando das questões profissionais, uma relação entre chefe e funcionário, entre cliente e fornecedores, quando a gente está falando do âmbito organizacional também, pensa aí contigo o que implica essa relação aí que você tem. E se você realmente está dando mais ou recebendo demais, num ponto onde já está evidente, pelo menos para você, que isso está em desequilíbrio. É claro, como eu sempre digo, que a melhor forma de resolver isso é primeiro, obviamente, identificando, assim como você está refletindo enquanto eu estou falando aqui contigo, e depois comunicando isso, tentando conversar sobre esse desequilíbrio e negociar sobre a parte que está dando ou recebendo demais, como isso pode voltar a um equilíbrio natural. Evidentemente, dando um pouco mais ou podendo receber um pouco mais também. Porque existem diversas implicações nessa dinâmica, onde algumas vezes, inclusive, as pessoas nem sequer querem receber, querem se sentir sempre credores e muitas vezes também para poderem exigir do outro. Mas isso são pormenores do subconsciente humano de como funcionam as relações. Basicamente, se não é possível, está muito constrangedor ter uma conversa, procura você mesmo te posicionar nessa relação e compreender se existe realmente um desequilíbrio entre essas faces de relacionamento para poder te colocar de uma maneira onde você possa dar um pouquinho mais, ou receber um pouquinho mais, ou pedir um pouco mais também, ou cobrar um pouco mais, para que essa relação volte a circular. Porque é somente quando essas coisas estão não necessariamente em igualdade, mas um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, é que a gente tem vontade de ir equilibrando isso para poder fazer com que a relação vá adiante, funcione, esse vínculo seja qual for. Então, te pergunta aí contigo, e não é ser perfeccionista, tá, gente? Não é querer que tudo esteja sempre no igualzinho, no 0 a 0, no 1 a 1, porque isso não existe. Relacionamento é feito de fases onde um tá melhor, outro tá pior, um dá mais, o outro dá mais, mas o que não pode ficar durante toda uma relação, como eu falei, seja ela afetiva, familiar, social, comercial, empresarial, não dá para ficar nesse desequilíbrio por muito tempo. Porque senão, como eu falei lá no começo, a vontade de uma das partes vai ser ou querer sair fora ou cobrar muito da outra pessoa. Então vasculhe aí nos teus relacionamentos e começa a refletir sobre isso. De que maneira você pode colocar as tuas relações para circular, para funcionar, para entrar num movimento gostoso, que seja proveitoso para as duas partes, que seja de ganha-ganha, onde você se coloca a refletir aí com a tua consciência realmente sobre como você pode dar mais um pouquinho ou receber mais um pouquinho e fazer realmente isso ser claro nessa relação para que seja bom pros dois lados, porque ninguém se sente bem quando a relação
tá em desequilíbrio. Mesmo que não pense sobre isso, é um mecanismo inconsciente e que quando não tá funcionando direitinho, uma das duas partes tende a cair fora. Então, tenho certeza que não é isso que você quer e que não é cortar laços e nem ficar calado e nem ficar remoendo com raiva e às vezes até tentando cortar laços que são impossíveis de cortar, como os familiares, por exemplo. Então, começa a pensar um pouquinho sobre essa dinâmica. Hoje, no meu dia de atendimentos, eu refleti bastante sobre isso, como muitas vezes problemas complexos têm, na verdade, origem na falta de observação disso e começa a aplicar aí na tua vida, que eu tenho certeza que vai mudar bastante coisa com mudanças muito sutis, tá bom? Até a próxima!